E aí, pessoal, vamos para mais uma aula, né? Hoje a gente vai continuar com o assunto de álgebra linear. Hoje nós vamos falar sobre três tópicos muito importantes: combinações lineares, dependências lineares, base, dimensão e coordenada. Eu disse três porque a parte de dimensão e coordenada está relacionada à base. Então, os tópicos principais são combinações, dependência linear e base, tá bem? São assuntos que estão interligados totalmente um com o outro, como estão interligados também com a aula anterior. Então, vamos para lá, mais uma aula, muita definição, muita proposição, mais um assunto sutil e fácil de ser compreendido. Então, vamos lá. A gente começa diretamente com uma definição, onde diz o seguinte, ó, seja o 1, o 2, o 3 até o n, né? Ou seja, aqui é uma sequência de vetores, né? Você tem o U, aí tem aqui os reticências, mas é o 2, o 3 até o n. Elementos de um espaço vetorial V. Dizemos que U, né, é combinação linear de 1, o 2, o 3 até o n, se existirem números reais, α1, α2, αn, tais que U é igual a combinação linear igual a α1 vezes o 1, α2 vezes o 2, α3 vezes o 3. O que é que isso aí quer dizer, né, na prática, professor? O que é que isso aí quer dizer? Por exemplo, eu vou pegar aqui um vetor simples. Vou pegar aqui um vetor, por exemplo, 2, 3. Então, ele é a combinação linear dos vetores, por exemplo, 1, 1, né? Vou colocar aqui 1, 1 e vou colocar aqui 1, 0, tá certo? E aqui eu vou colocar 1, 0 não. Deixa eu pegar aqui 2. Pronto, vou pegar o seguinte, para poder dar certinho, vou pegar esse exemplo aqui. 1, 1 e vou pegar aqui o ponto 0, 1. Então, existem números reais que o combinado dê certo? Tem, né, pessoal? Eu posso multiplicar esse daqui por 2 e eu posso multiplicar esse aqui por 1. Se eu fizer esse vetor aqui, ó, 2 vezes 1, vai dar 2, 2, e o outro vetor vai ficar 0, 1. Se você somar esses vetores, vai dar exatamente 2, 3. Então, existem números reais que eu coloco aqui, e aí eu posso dizer que o vetor 2, 3 é combinação linear desses outros dois vetores, tá certo? É isso que quer dizer aí a nossa definição. Mas claro que isso não é apenas com vetores, né? Com esse tipo de vetores. Também pode ser com polinômios, matrizes e aí por diante. Então, eu trouxe aí um exemplo aí com polinômios. Então, em um polinômio de grau 2, isso aqui significa dizer que o polinômio tem grau 2, o polinômio 2 mais x ao quadrado é uma combinação linear dos polinômios P1, x e x ao quadrado. Bom, ele já está afirmando que é uma combinação linear, mas vamos supor que você queira saber, né? Então, você está querendo saber que 2 mais x ao quadrado é uma combinação linear. Então, se é uma combinação linear é porque existem números reais, vou chamar de A, B e C, certo? Que multiplicado por 1, que é o primeiro, nosso P1, mais B vezes x, que é o meu segundo, mais C vezes x ao quadrado, C vezes x ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 2 mais x ao quadrado, vai ser igual a A mais bx mais c, x ao quadrado. Lembre-se que eu quero descobrir se existem esses números reais, se existe A, se existe B e se existe C. Se não existir, vai dar iria dar alguma indeterminação. Nesse caso aqui, como a gente sabe que é combinação linear, não vai dar. Então, como é que eu comparo? Eu tenho de um lado aqui, eu tenho um polinômio, tá certo? Ó, de um lado aqui eu tenho um polinômio quadrático e aqui do lado eu também tenho um polinômio mais geral. Mas dois polinômios só são iguais, a gente aprende isso no ensino médio, são iguais se os seus coeficientes correspondentes são iguais. Então, ó, C vai ter que ser igual ao coeficiente de x ao quadrado aqui. Então, portanto, eu já posso concluir aqui de cara que meu C é igual a 1. Então, eu já tenho o valor aqui de C. Posso concluir que meu B vai ser igual ao coeficiente de x aqui, ó, mas não tem o coeficiente de x. Então, o que é que eu faço? Então, isso significa dizer o quê? Que meu B é igual a 0. E quem vai ser meu A? Meu A é meu termo independente. Então, meu A vai ser igual a 2. Logo, pessoal, eu posso concluir
que realmente o polinômio P de x, ele pode ser escrito como combinação linear usando esses números, né? 2 vezes o polinômio P1 de x mais 0 vezes o polinômio 2, né, de x mais uma vez vezes o polinômio 3, né? P3. Botei o 3 no lugar errado. P3 de x. Ou, se você preferir, você pode dizer que 2 mais x ao quadrado é igual a 2 vezes 1 mais 0 vezes x mais 1 vezes x ao quadrado. Então, realmente, o polinômio P de x ele é uma combinação linear dos outros vetores. Beleza? Vamos lá. Mais uma. Parece igual, mas não é. É diferente. O polinômio aqui é o mesmo, mas aqui agora mudou os outros polinômios. 1 e agora é 1 mais x ao quadrado. Vamos lá. Mesmo trabalhozinho. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido. Vocês já estão entendendo aí. 1 mais x ao quadrado. Isso aqui é igual a 1a vezes 1 mais 1b vezes 1 mais x mais um c vezes 1 mais x ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar como resultado 1 mais x ao quadrado. Fazendo aqui, eu vou ter a mais b, né? Mais b mais bx. Fiz aqui o produto, né? Ó, bx mais c mais cx mais cx ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 1 mais x ao quadrado. Isso aqui é igual a... Pegar os termos independentes, pessoal. A, B e C. Os que não tem nenhum x, né? Vai ficar A mais B mais C mais... Agora vamos pegar os que tem x, B e C. Então, B mais C, x... E os que tem x ao quadrado, que só tem cx ao quadrado. Quando eu fizer a minha comparação agora, polinômio com polinômio, né? Quando eu comparar agora este polinômio com este polinômio, eu vou concluir que c vai ser igual a 1. Só tem c ali, x ao quadrado, c igual a 1. Vou concluir também que b mais c é igual a 0. Não tem termo que multiplique x, né, nessa expressão. Então, como eu sei que c é 1... Então, b mais 1 é igual a 0. Isso implica dizer que b é igual a menos 1. E eu tenho também que a mais b mais c, o resultado disso aqui é igual a uma constante 1. Logo, eu já sei o valor de b e c, então vai ficar a menos 1, que é o valor de b, mais 1, que é o valor de c, igual a 1. Portanto, eu posso cortar aqui menos 1 com 1, beleza? E aí eu vou ter como resultado que A é igual a 1. Portanto, eu posso escrever o polinômio 1 mais x ao quadrado como sendo 1 vezes 1 mais b, no lugar de b eu vou colocar menos 1, que é o coeficiente que eu encontrei de b, vezes 1 mais x, e no lugar de c, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que foi 1 vezes 1. No caso, 1 mais x ao quadrado. Ok? 1 mais x ao quadrado. Esse aí é o escrito aí como combinação linear. De fato, como ele já dizia, né? É uma combinação linear, o polinômio P de x. Outra definição, né? Mais uma definição importante. Seja V um espaço vetorial e S um subconjunto não vazio, certo? Importante, de V, usaremos o símbolo, e vai ficar entre colchetes sempre, certo, pessoal? Para denotar o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos de S. Então, todas as combinações lineares de S está representado através desse símbolo aqui, ou seja, quando o S está entre conjuntos. Em outras palavras,
Se U pertence a esse conjunto, então é porque existem alfa 1 até alfa n, ou seja, números reais, e vetores, tal que ele pode ser escrito como combinação linear dos outros vetores. Vocês vão ver que você é abrindo portas para uma outra proposição. A proposição é a seguinte, ó, seja V um espaço vetorial e S um subconjunto não vazio de V, então esse conjunto ele é um subespaço vetorial de V. Você não precisa mais demonstrar, que já está afirmando. O conjunto de todas as combinações lineares de S é um subespaço vetorial de V, tá bom? Mais uma definição. Sejam S e V como acima. Diremos que o conjunto de todas as combinações lineares, por enquanto nós estamos chamando assim, é o subespaço vetorial gerado por S, certo? É o subespaço vetorial gerado por S. Os elementos de S são chamados de geradores de S. S vai ser o conjunto, né, com os vetores de 1 até n, e também usaremos a seguinte notação quando quiser falar dos vetores. Então, aqui é o conjunto de todas as combinações lineares e aqui é o conjunto dos geradores de vetores. Então, a gente vai chamar ele agora, pessoal, esse S, de subespaço vetorial gerados. Os vetores que estão nele a gente chama de geradores, tá bom? Ou seja, vocês conheceram mais dois conceitos, dois conjuntos. Se vocês encontrarem esse símbolo, é o subespaço vetorial gerado. Encontrarem os vetores dentro dos colchetes, vocês sabem que agora formam seus geradores. Vamos lá. Então, eu tenho o seguinte conjunto, sejam U, X, Y, Z e T, pertencente aqui ao R4. A característica desse conjunto é que X menos Y mais Z, ou mais T mais Z, esse aqui é igual a zero. Essa é a característica do conjunto U. A característica do conjunto Z é que X mais Y menos T mais Z é igual a zero. Então, ele pede para a gente encontrar um conjunto finito de geradores para os seguintes subespaços. Para o subespaço U, que é esse, o subespaço V, ele já está afirmando que é subespaço, né? V, e o subespaço da interseção entre eles. Vamos encontrar agora? Vamos lá. Trazer aqui as minhas linhas. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar, claro, pelo U, subespaço. Bom, qual é a característica? Vou trabalhar aqui com U, ok? Esse U maiúsculo, né? Aqui meu U maiúsculo parece um V, mas é um U. Vamos lá. Qual é a característica dele? A característica é que é X menos Y mais T mais Z. Isso daqui é igual a zero. Então, eu posso isolar uma das letras aqui, eu posso isolar, claro, eu vou isolar o Y. Para ficar mais simples, né? Já que é o único negativo. Então, Y é igual a X mais T mais Z. Então, essa daqui é a característica do vetor U. Logo, o conjunto geradores aqui vai ser, você vai colocar as letras em evidência, viu, pessoal? X, Y, Z e T, ó. Então, como vai ser os vetores? Você vai colocar, no lugar de X, você vai colocar um X multiplicando 1, porque a primeira coordenada é X mesmo. A segunda coordenada, Y, vai aparecer essas três, tem que aparecer essa operação aqui, ó. X mais T mais Z, ok? Então, vai ter que aparecer um X na segunda coordenada, então você colocar 1 também. Na terceira coordenada, em T, ninguém fala nada, então não tem que aparecer X, você coloca 0, não tem que aparecer nada, ou em Z não tem que aparecer nada, em T não tem que aparecer nenhum X, então você coloca 0 e 0. Mas, aí você agora vai para Y. Y não tem que aparecer em nenhuma das variáveis, porque na própria Y vai ser tudo X, T e Z, e também não tem que aparecer em outro lugar, então você não faz aqui a de Y, tá certo? Porque Y está em função das outras coordenadas, você pula, vai para quem? Para Z, então vamos para Z, Z tem que aparecer na primeira coordenada? Em canto nenhum diz isso, então você coloca 0, tem que aparecer na segunda coordenada? Tem, né? Ó, o Y ela tem um Z aqui, então você coloca 1. Tem que aparecer na terceira coordenada, ou seja, na dela mesmo, né? Tem, né, pessoal? Ela tem que aparecer, ou seja, ela tem que ser o próprio Z, que é a terceira coordenada. Na quarta tem que aparecer? Não. Mas, agora você vai para o T.
O t tem que aparecer na primeira coordenada? Não. Tem que aparecer na segunda coordenada? Tem, né? Tem o t aqui, né? Então você vai colocar 1. E você tem que aparecer, esse vetor aí, ele tem que aparecer na terceira coordenada? Não. Tem que aparecer agora no lugar dele, que é a última coordenada. Portanto, o conjunto gerador, aqui vai ser os vetores 1, 1, 0 e 0. Os vetores 0, 1, 1 e 0, ok? E aqui os vetores, não é mais não, né? E o outro vetor vai ser o vetor 0, 1, 0 e 1. Esses vetores aqui, pessoal, geram o subespaço U, porque quando você fizer as operações, vai dar justamente a característica dele, tá bom? Então a gente vai fazer sempre essa brincadeirinha, dessa forma que a gente vai trabalhar, né? Ou seja, que a gente vai fazer esse tipo de brincadeira, tá bom? Ou seja, isso daí, toda vez que a gente quer saber o conjunto de geradores. O mesmo trabalho que a gente fez aí, a gente vai fazer também para... nós vamos fazer também para o conjunto V, ok? Vamos fazer também para o conjunto V. Vamos lá. Vamos verificar, vamos continuar aqui. Vamos fazer agora aqui para V. Bom, trabalhando aqui agora com V. A característica de V, pessoal, mesma coisa. É x mais y. Primeiro eu me preocupo com a característica. Menos t mais z. Isso daqui é igual a 0. Logo, eu posso agora isolar uma das letras. Eu isolo a negativa aí, no caso t, vai ser igual a x mais y mais z. Ok? Mais z. Bom, agora nós vamos fazer aquele mesmo trabalho. Nós vamos colocar agora o primeiro x, tem que aparecer no lugar dele. Então vai ser 1. Aí vai ter que aparecer na segunda coordenada? Não. Tem que aparecer na terceira coordenada? Não. Tem que aparecer na última, que é no lugar de t, ó. Então ela vai aparecer ali na última coordenada. Depois o y. O y tem que aparecer no lugar dele. Na primeira, não. Na segunda, sim, que é o lugar dele. Na terceira, não. E na quarta ela tem que aparecer, né? Porque ela t está em função dela. Então vai ter que aparecer aqui também. E depois, aí o z agora, né? O z tem que aparecer na primeira, não. Na segunda, não. No lugar dele, sim. E tem que aparecer na última coordenada também. Pronto. Tem que colocar o t? Não, porque t já está escrito em função das outras, né? Ó, em função das outras. Então, o meu conjunto gerador aqui vai ser 1, 0, 0, 1, ok? Isso aqui vai ser 0, 1, 0 e 1. E aqui vai ser 0, 0, 1 e 1, tá bom? Bom, e aí você, dessa maneira, né, uma maneira prática, na verdade eu estou dando a vocês uma maneira prática de encontrar os vetores que são geradores. Ele pede também que a gente encontre o da interseção, né? Ó. Ele pede que a gente faça aqui o da interseção. Bom, toda interseção, pessoal, tem que respeitar as duas condições, tá certo? As duas condições. Tanto a condição de U como a condição de V. Ok? Condição de U como a condição de V. Então, vamos lá. A primeira era x menos y mais z mais t. Isso aqui igual a 0. A segunda condição era x, a de v, né, no caso, x mais y mais z, né, mais z menos t igual a 0. Então, eu tenho que resolver esse sistemazinho aqui para me saber, afinal, para respeitar as duas, tem que resolver o sistema. Se eu somar essas duas equações, tá certo? Somar aqui essas duas equações, olha o que é que eu vou obter. Eu vou cortar y com y com y, vai me sobrar 2x, ok? Vai me sobrar aqui 2x, vamos colocar aqui. Vai me sobrar 2x, z mais z vai dar 2z, e eu vou poder cortar agora t e menos t também. Corta t e menos t também. Isso aqui igual a
0, né? Ó, deixa eu mudar aqui a caneta. Isso daqui igual a 0. Bom, pessoal, isso indica que 2x é igual a menos 2z, o que implica dizer que x é igual a menos z. Tá certo? X tem que ser igual a menos z. Bom, se x é igual a menos z, agora basta substituir uma das duas equações. Eu tenho aqui que x mais menos y mais z mais t, isso aqui é igual a 0. Bom, pessoal, eu sei que x é igual a menos z, então vai ficar menos z, ok? Menos z menos y mais z mais t igual a 0. Vou poder cortar menos y com mais z, um é o oposto do outro, e vai ficar, ó, t igual a y. Basta isolar aí, né? Ó, t igual a y. Então, a característica da interseção, pessoal, a característica da minha interseção é essas duas. Então, meus vetores onde tem que ser x tem que ser igual a menos z e t tem que ser igual a y ou y igual a t, né? A melhor maneira que vocês acharem de escrever. Portanto, quem vai gerar vai ser o seguinte, ó. X, vamos supor que x é igual a menos t, né? Então, o x está em função, então vou deixar em função das duas assim, das duas primeiras. Y igual a t, tá bom? X igual a, z, né? Aqui não t não, aqui é um z, né? X igual a menos z, tá bom? E y igual a t. Então, x não vai aparecer, então no lugar do y também não vai aparecer, eu estou botando as duas em função, então vai aparecer o z. Aí o z tem que aparecer na primeira coordenada, z é igual a menos y, ou seja, eles são opostos, tá certo? Z é igual a menos x, né? É a mesma coisa, né? Então, x vai ser igual a menos z. Aqui vai ficar, no lugar de y ele não vai aparecer ninguém, vai aparecer no lugar dele e vai aparecer também, não vai aparecer também na última. Para y também ele não vai aparecer porque está em função de t, né? Eu quero colocar t. Então, vou agora para a última coordenada. Na última coordenada vai ficar t. Tem que aparecer na primeira? Não. Tem que aparecer na segunda? Tem, porque eles são iguais. Tem que aparecer na terceira? Não. E tem que aparecer no lugar dele. Logo, o conjunto que vai gerar, né, esse espaço, vai gerar aí o espaço, vai ser menos 1, 0, 1 e 0. E o outro vai ser 0, 1, 0 e 1. Ok? Esses daqui são os vetores que vão gerar a interseção, né? O conjunto aí da interseção de V. Ok? Viram aí como é que se faz, né, pessoal? Mais uma definição diz aí o seguinte, ó. Dizemos que uma sequência de vetores U até N, U de N, de um espaço vetorial V é linearmente independente, LI, né, abreviadamente, se a combinação linear entre eles for igual a 0, tá bom? Só for satisfeita quando, na verdade, quando essa combinação linear aqui for igual a 0, ela só for satisfeita quando α1 até αn for igual a 0. Ou seja, em resumo é o seguinte, pessoal. Então, se eu tenho vetores, né, uma sequência de vetores, e eu quero saber se eles são linearmente independentes ou não, o que é que eu faço? Eu escrevo uma combinação linear delas igual a 0, igual a 0. Quando eu fizer isso aí, eu vou atrás dos números reais, lembra? Vou atrás de quem é cada número real. Se na hora que eu vou atrás desses números reais, todos eles são exatamente 0, ou seja, a única solução para resolver essa combinação linear é 0, ou seja, você vai dizer que esses vetores eles são LI, tá certo? Vamos dizer que esses vetores são LI. Se isso não ocorrer, é porque eles são LD. Eu vou dar um exemplo aqui antes, pensei aqui, vou dar logo um exemplo aqui do que seria um LI e um LD. Eu quero descobrir, por exemplo, se esses vetores aqui, ó, 1 e, sei lá, 0, 1, se eles são LI ou LD. O que é que eu faço? Eu multiplico A vezes o vetor 1 mais B vezes, que são números constantes, né?
0, 1, e igualo com o meu vetor nulo. Meu vetor nulo é quem? 0, 0. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter que A, uma vezes A é A, mais 0B, isso aqui é igual ao meu vetor nulo 0, 0. Se eu somar aqui, eu vou ter que A e o outro, na segunda coordenada, A mais B, isso aqui é igual a 0, 0. O que é que eu descobri? Igual a 0, 0. O que é que eu descubro aqui? Que A é igual a 0 e que A mais B é igual a 0. Como A é 0, isso implica dizer que B é 0. Percebam que eu descobri que a única solução é se os meus constantes forem 0. Então eu posso afirmar que eles aqui são LI, linearmente independente. Beleza? Vou apagar aqui e vou mostrar a vocês agora um caso, antes de mostrar os exemplos já preparados, vou começar com esses bem facilzinho aqui, que seja um LD. Se for LD, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Vou mostrar um caso aqui, pensar aqui um caso aqui, onde eles são LD. Vou pegar aqui os vetores. Eu tenho o vetor 1, 2, e eu vou pegar o vetor aqui 2, 4. Quero descobrir se esses vetores são LI ou LD, linearmente independente ou linearmente dependente. O que é que eu faço? A vezes 1, 2, mais B vezes 2, 4, igualo com o vetor nulo. O procedimento é o mesmo. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. A, 2A, eu fiz a multiplicação, mais 2B, 4B. Isso aqui igual a 0, 0. Logo, eu vou ter que A mais 2B, ok? A mais 2B. E o outro coordenada vai ficar 2A mais 4B. Isso aqui igual a 0 e 0. Portanto, o que é que eu vou descobrir aqui? Eu descobri que A mais 2B é igual a 0, que 2A mais 4B, isso aqui é igual a 0. Bom, para mim resolver esse sistema aqui, basta eu multiplicar primeiro aqui por menos 1. O que é que eu vou ter? Menos 1 não, menos 2, né? Menos 2. Vai ficar menos 2A, para cortar os A, menos 4B, igual a 0. E aqui vai ficar 2A mais 4B igual a 0. Olha o que a gente chegou aqui, ó. Nós chegamos à seguinte conclusão, ó. Que 0 vezes A, porque aqui eu vou cortar, né? 2A menos 2A, mais 0 vezes B, vou cortar e vou cortar, isso aqui é igual a 0. Então, pessoal, isso significa dizer o quê? Que A pode ser qualquer número real, porque quando eu multiplicar por 0 é 0. B pode ser qualquer número real, porque quando eu multiplicar por 0 é 0. Logo, pessoal, eu posso dizer, afirmar que eles são LD, né? Que eles são aqui LD, são linearmente independentes, tá bom? Vocês vão ver daqui a pouco que quando são LD é porque eu posso escrever um como combinação linear do outro, tá bom? Mas aconteceu essa situação, você diz que ele é LD. Quando você resolve o sistema e o sistema é da solução única 0, 0 para todas as constantes, então você diz que eles são LI. Vamos lá, dizemos que uma sequência de vetores, né, de 1 até o n, de um espaço vetorial V, é linearmente dependente, se é um LD, se ele não for LI, que acabei de mostrar a vocês. Mostrei um caso que era LI, e se ele não for LI, ele é o quê? LD, linearmente dependente. Vamos lá, vamos verificar agora esse caso aí que eu trouxe, 1, 1, né, 1, 0 e 1, 0, 0, né, linearmente independente. Esses casos estão no livro do Zani, tá certo? Quem quiser pesquisar aí. Então vamos lá, verificar se eles são LI ou não. O que é que eu faço? Multiplico A vezes o vetor 1, 1 e 1, ok? Mais B vezes 1, 1 e 0, mais C vezes 1, 0 e 0, igual ao vetor nulo. O vetor nulo nesse caso, 0, 0 e 0. Quando eu fizer aqui as nossas contas, eu vou ter que A, mais B, 0, mais C, 0, 0. Isso aqui igualado a
o nosso vetor nulo. Estou fazendo bem devagar, né, pessoal? Claro que vocês já podem ter já percebido. Ah, professor, bota logo a soma aí. Eu gosto de fazer em detalhes, principalmente a primeira vez que nós estamos mostrando o conceito. A mais B mais C. Então, eu estou somando, né, pessoal? Primeira coordenada de cada vetor. Agora, segunda coordenada, A mais B mais 0. No caso, ficaria A mais B. E A mais 0 vai dar só o A. Isso aqui está se igualando ao vetor nulo, né? 0, 0 e 0. Se dois vetores são iguais, suas coordenadas são iguais. Logo, A é igual a 0. A é igual a 0. Eu já sei que A mais B também vai ser 0. A mais B também vai ser 0. E se A é 0, B é 0. E eu tenho a terceira, A mais B mais C, igual a 0. A mais B mais C igual a 0. Como B e A é 0, isso implica dizer que C é igual a 0. Ok? Então, descobrimos aqui, então eu posso afirmar que esses vetores ali, eles são LI, ou seja, linearmente independentes, tá certo? Linearmente independentes. Pessoal, eu vou mostrar a vocês aqui no GeoGebra o que é que significa em relação a esses vetores, quando é LI e LD, tá bom? Vou mostrar aqui a vocês o que é que significa dois vetores LI e LD, isso geometricamente, tá bom? Isso geometricamente. Vou abrir para vocês e vou mostrar. Eu acho interessante vocês terem, se é a primeira vez que você está tendo acesso a esse conceito, vocês entenderem, né, geometricamente, o que são vetores LI e o que são vetores LD. Bom, a gente já viu que vetores LI e LD, na verdade tem que abrir o GeoGebra 3D, né? Porque eu botei. Não, mas eu vou mostrar com os vetores que eu fiz, tá certo? Deixa eu ver se eu falo. Eu vou fazer com os vetores que eu fiz primeiro, depois eu mostro com esse aqui também. Vou mostrar aqui para vocês. Verificar aqui se eu não estou atrapalhando. Estou não. Então vamos lá. Vamos partir para cá. Vamos pegar aqui nossos vetores. Os exemplos que eu usei, eu vou abrir aqui o quadro para mim, foi para LI eu nem lembro, mas para LD tem aqui 1, 2, 2, 4. Bom, eu vou mostrar uns vetores aqui que são LI, depois eu mostro os vetores que são LD. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom um pouco maior, depois a gente tira o zoom. Então, eu vou pegar um vetor chamado de U. Você escreve em letra minúscula, viu, pessoal? Quando você quer fazer vetor. Vou pegar aqui vetores que são LI, com certeza. 1, 0. Tá certo? Vou pegar aqui. Lá era 1, 1. Eu lembrei já quais são os vetores. 1, 1 e 2, 3. E aí eu vou pegar o vetor V, que é igual a... Era 2, 3, né? Era 0, 1, na verdade. Era 0, 1, outro vetor. Vetores 0, 1. Tá bom? Ou seja, vocês percebam aqui, ó. Percebam aqui que nossos vetores que estão aqui, ó, vou até tirar aqui os eixos, só para mostrar a vocês. Esses nossos vetores, eles estão aí apontando para direções opostas. Então, esses vetores eles são chamados LI, tá certo? Eles ficam dessa forma, eles não ficam na mesma linha, por isso que chama linearmente independentes, cada um na sua linha, tá certo? Quando você pega aqui vetores, agora eu vou chamar de ST, S igual, vou pegar o vetor que eu botei aqui, que eu resolvi com vocês. 1, 2, eu nem sei se o primeiro foi o que eu vi na minha cabeça, eu sei que eles são LI e aí acabei botando, tá bom? Mas aí vocês podem também voltar na aula e colocar no GeoGebra, né, para botar realmente o que eu fiz. Então, 1, 2, pegar esse vetor 1, 2, e vou pegar o vetor agora que eu coloquei, e é esse eu tenho certeza que eu coloquei, porque eu estou olhando para ele aqui, 2, 4, opa, vou ter como fosse um ponto, né? Quero um vetor, S chamado de T, igual ao vetor 2, 4. Olha a diferença, pessoal. Vou apagar aqui esses outros dois, os LIs, né? E vou pintar esse aqui diferente para mostrar a vocês. Pronto.
Vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, que nós temos um vetor, este vetor tá aqui e este vetor, ó, eles estão na mesma linha, ó. Tá certo? Ó, na mesma linha. Aqui é vocês estão vendo o vetor 1, 2 e eu estou colocando o vetor 2, 4. Eles estão sobre a mesma linha. Então, quando eles são LD, eles estão na mesma linha. Quando eles são LI, eles estão em linhas diferentes. Tá certo? Ó. Então, aqui são os vetores. Ó. Os vetores LI, cada um seguindo o seu caminho. Legal? Tranquilo? Acho muito interessante essa interpretação aí geométrica. Vamos voltar aqui para o nosso querido quadro. Pronto, essa daí tá, o quadro já abriu aonde eu tinha feito, porque eu fui olhar lá qual era a nossa definição. Só que a gente já trabalhou com isso e já trabalhamos com isso aqui também. Bom, eu disse que esses daí eram LI, né? Vamos mostrar lá no GeoGebra também que eles são LI, só que eu vou precisar de do GeoGebra 3D, né? Tá certo? Vou precisar do GeoGebra 3D. Então, eu vou tirar esse e vou trazer para vocês o GeoGebra 3D para a gente conferir esses aqui também. Vamos lá. Tá aí para vocês. Vou abrir o quadro para mim aqui para ficar olhando os vetores. Vamos voltar para cá. Ctrl Shift mais. Vamos dar aquele nosso velho zoom. Chamar de U. U vai ser o vetor 1, 1. Estou olhando o mesmo da aula. 1, 1 e 1. Tá bom? Aqui é até uma maneira de vocês conferirem se vocês acertaram ou não, né? As contas, se erraram algum cálculo. O outro vetor aqui vai ser o vetor 1, 1 e 0. Tá certo? E aqui vai ser o vetor W, chamado de W, igual a 1, 0, 0. 1, 0, 0. Já sabem que se eu acertei as contas, eles não podem estar na mesma direção. Tá certo? Tem que estar em direções opostas. Ctrl Shift menos, diminuir aqui os casos, vamos apagar isso aqui, apagar os eixos também, né? A gente não precisa dos eixos aqui para mostrar isso. Aí, ó, cada um seguindo o seu caminho em caminhos diferentes. Então eu digo que esses três vetores, eles são LI. Legal, né? Espero que vocês estejam gostando aí. Trazer aqui nosso quadro de volta. Agora aí são os vetores LI. E vamos, vida que segue, vamos seguir aqui na nossa aula. Verificar se essas matrizes são linearmente independentes. Pessoal, matrizes você vai trabalhar do mesmo jeito que você trabalhou com a questão dos vetores anteriormente, tá bom? Você vai se multiplicar A vezes cada matriz. No caso aqui é 1, 0, 0, 1. Ok? 0, 0, 1, mais B vezes 1, 1, 0 e 1, mais C vezes 0, 1, 0, 0, e vai igualar isso aqui com um vetor nulo, que no caso é 0, 0, 0 e 0. Bom, quando você fizer aqui agora as contas, e aqui eu vou um pouco mais direto, tá certo? Vou multiplicar aqui por A. Onde é que vai ter na primeira coordenada? Vou ter B aqui também e não vou ter aqui. Então vai ficar A mais B. A mais B. Vocês já estão experientes já nisso. Então multiplicar por 0 não vai ter, né? Aqui nesse caso, a gente não vai ter nenhum elemento. Na segunda, no A2, 1, né? A1, 2, na verdade, primeira linha, segunda coluna. Aqui eu vou ter um B, vou colocar logo o B. E eu vou ter também um C. Vai ficar B mais C. Aqui vai ficar, aqui eu não vou ter nenhum A, não vou ter B e não vou ter C. Então, a coordenada aqui é 0 e aqui eu vou ter um A. Aqui eu vou ter um B, A mais B, tá certo? A mais B. E aqui no C eu não vou ter nenhum C. Então, isso daqui vai ser igual a 0, 0, 0 e 0. Vamos verificar se essas matrizes aqui elas são ou não linearmente independentes. Eu tenho que A mais B é igual a 0 e tenho que B mais C é igual a 0. É o que eu posso tirar de conclusão. Então eu posso dizer que A é igual a menos B
E aqui eu só posso concluir que B é igual a menos C. Tá certo? Então A pode ser igual a menos B e B pode ser igual a menos C. Então, se eu colocar tudo em função de C, eu posso dizer o seguinte, que A é igual a C. Não posso? A igual a C, B igual a C. Ou seja, pessoal, eu tenho aqui não somente a solução zero, eu posso ter infinitas soluções. Por exemplo, se C, por exemplo, for igual a 1, se C for igual a 1, então A também vai ser igual a 1 e B vai ser igual a menos 1. E esses números aí vão ser igual a 0, 0, 0, tá certo? Ou seja, eu tenho mais de uma solução, eu não consigo provar aqui, né? Ó, se eu botar essa solução, vou mostrar a vocês que realmente funciona essa solução que eu botei. 1 vezes 1, 0, 0, 1, que é o A, né? Mais o B, que no caso aqui é menos 1, vezes a matriz associada a ele é 1, 1, 0 e 1, mais o C, que é 1 vezes 0, 1, 0, 0. Vocês vão ver que quando terminar essas minhas operações, vai dar exatamente a matriz nula. Ou seja, não funciona para a gente. Ó. Vai ser A, vai ser 1, menos 1, e aqui em C não tem nada, que é 0. Aqui vai ficar 1 vezes 0, não tem nada, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, e 1 vezes 1 dá mais 1. E aqui eu vou ter, ó, 0, aqui eu vou ter 0, e aqui eu vou ter 0, vai ficar 0. E na última eu vou ter 1, menos 1, ok? E aqui não vai ter nada. Então, ó, essa daí é igual a isso aqui, que é igual a o vetor nulo, 0, 0, 0, 0. Ok? Ou seja, as minhas constantes aqui, elas não foram todas iguais a zero. Isso aí foi uma das soluções que eu mostrei, mas tem várias. Então, quando você chega a essa conclusão de que, na verdade, não é somente o 0, 0, 0 quem anula, né? Ou seja, quando você faz a combinação linear para chegar no vetor nulo, você afirma que eles são L e D, linearmente dependente, tá bom? Só L e I se for somente zero, se minhas constantes aí forem somente iguais a zero, tá bom? Então vamos partir aí para a próxima. Próximo elemento, ou próximo exemplo, né? Diz o seguinte, ó, verifique se as funções cosseno ao quadrado, seno ao quadrado e 1 são linearmente dependentes. São, né, pessoal? Olha aí, ó. A gente seria fazer isso, né? A vezes 1, se a gente fosse bem inocente, né? Ó. Mais B vezes o seno ao quadrado de x mais C vezes o cosseno, né? Um é seno, então cosseno aqui ao quadrado de x, isso aqui igual a zero mesmo, né, pessoal? Que é um número real, que é dos reais nos reais, é um número zero. Então, pessoal, quem é A, quem é B e quem é C? Bom, a gente sabe daí o seguinte, que B vezes seno ao quadrado de x mais C vezes o cosseno ao quadrado de x, isso aqui igual a menos A vezes 1, né? A vezes 1 é A, né? Se eu botar para o outro lado, é igual a menos 1, tá certo? Menos 1 ou menos A. Bom, pessoal, eu sei que nós sabemos da trigonometria, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Concordam? É igual a 1. Então, basta que B seja igual a 1, C seja igual a 1, que meu A seja igual a menos 1. Essa combinação aqui levaria a essa combinação ali, ó, menos 1 vezes 1, mais 1 vezes seno ao quadrado, colocar bem detalhado, tá certo? Vou colocar aqui bem detalhado, mais 1 vezes seno ao quadrado de x, mais 1 vezes cosseno ao quadrado de x, isso aqui igual a zero. E é verdade, né, pessoal? Menos 1 mais o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, né?
seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1, menos 1 daria 0. Ok? Então, quando você consegue escrever 1 em combinação linear, 1 igual aos outros dois vetores, igual aos outros vetores, então você já sabe que eles são LD. Beleza? Fiz assim para mostrando devagar e tal, mas vocês com o tempo vão olhar para esse tipo de questão e vai dizer, isso é fácil demais. Eu já consigo escrever 1 como sendo seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, então é LD. Você nem precisaria passar por desse tanto de conta. Só mostrando aí em detalhes. Por exemplo, aqui. Ele pede para mostrar que são linearmente dependentes. Verdade, né? Afinal, eu consigo escrever o cosseno de 2x. Quem é o cosseno de 2x? A gente aprendeu lá no ensino médio. É o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Portanto, como tem que escrever na forma de combinação linear, isso aqui é o mesmo aqui, passando para o outro lado. Seno ao quadrado de x menos o cosseno ao quadrado de x mais cosseno de 2x, isso aqui igual a 0. Quem são aqui os meus coeficientes? A está sendo igual a 1, B está sendo igual a menos 1 e C está sendo igual a 1, ok? Ou seja, pensando no A sendo da seguinte forma, seno ao quadrado de x mais B vezes o cosseno ao quadrado de x mais C vezes o cosseno de 2x igual a 0. Então, eles são todos iguais a 0? Não. Logo, eles são LD. Propriedades. Diz o seguinte, se eu tenho uma lista de vetores, uma sequência de vetores, e eles são LD, em um espaço vetorial V, então pelo menos um destes vetores se escreve com combinação linear dos outros dois. E a informação que eu já vinha dizendo aqui a vocês. Por exemplo, eu já descobri que seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x e 1, eles são LD. Então é porque eu consigo escrever um deles em combinação linear do outro. E é verdade, eu consigo escrever um como uma combinação linear entre seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Certo? É isso que ele está dizendo. A segunda propriedade é o seguinte. Se você tem uma sequência de vetores de U até o M linearmente independente, ou seja, LI, viu pessoal? LI é um espaço vetorial V, então qualquer subsequência destes vetores também são LI. Então vamos lá, então se você tem o vetor 1, por exemplo, o vetor U1 sendo 1, 0, 0, o vetor U2 chamado 0, 1, 0, e aqui são o 3, 0, 0 e 1, são os elementares, né, os vetores aí mais simples, eles são LI. Vocês podem conferir aí, mas eles são LI, tá bom? Eles são LI. Então, se eu tenho uma lista de vetores e eles são LI, então com certeza o vetor 1, se eu tomar só dois desses vetores, 1, 0, 0, e o vetor U3, por exemplo, 0, 0, 1, eles também aqui são LI, entre eles. Ok? Se eu tenho uma lista que eles já são LI, então se você pegar ali menos termos para montar outra lista, mas pegou dentro dela, então eles também serão LI. Você não precisa mais nem fazer uma segunda conferência. Aqui diz o seguinte, a próxima propriedade. Se o 1 até o N são LI, então tem aqui um LI, em um espaço vetorial, né, V, e o até o N mais 1 são LD, ou seja, o que é que eu fiz aqui? Eu acrescentei um vetor a mais, que foi quem? O N mais 1 na lista que eu tinha. Eu tinha uma lista que era LI, né, e agora em vez de pegar o menos, eu acrescentei, coloquei mais um vetor lá dentro. Só que quando eu coloquei, ela se transformou em quem? Em vetor LD. Saiu da condição de LI para a condição LD. Então isso significa dizer o quê? Significa dizer que esse vetor que eu escrevi, que eu coloquei lá dentro, tá certo? Ele é combinação linear dos outros dois. Vou dar um exemplo aqui para vocês também. Você tem os vetores do seguinte, ó, 1, 0 e 0, 1. Esses vetores aqui, pessoal, eles são LI, ok? Eles são LI. Se eu acrescentar um outro vetor, 2, 1, né? 2, 1, aqui, 2, 1, eles vão ser LD.
vou mostrar a vocês, tá bom? Vou mostrar a vocês. Vou abrir uma página nova aqui, só para mostrar a vocês. Então, vou pegar aqui. Peguei os vetores aqui 1, 0 e vou pegar aqui os vetores 0, 1. Esses vetores são LI, tchau, tranquilo, certo? Já vou afirmar para vocês que eles são LI. É fácil mostrar isso aqui, tá bom? E aí eu acrescento um outro vetor. Eu vou acrescentar esse vetor 2, 1. E agora eu vou conferir se os três são LI ou LD, tá bom? Vamos lá. A vezes 1, 0, mais B vezes 0, 1, mais C, mais C vezes 2, 1. Isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo 0, 0. Então, isso aqui vai me dar, na primeira coordenada, A. Aqui não vai ter nada e aqui eu vou ter mais 2C, né? Ó. A mais 2C. Segunda coordenada, não vai ter, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1 e aqui vai ser C. Então, vai ser B mais C. Isso aqui é igual a 0, 0. O que é que eu vou concluir daqui? Daqui eu vou concluir que A mais 2C, isso aqui é igual a 0. E que B mais C, isso aqui também é igual a 0. Então, daqui eu concluo que A é igual a menos 2C. E daqui eu concluo que B é igual a menos C. Então, está tudo dependendo de C. Então, se, por exemplo, uma das soluções C for igual a 1, então eu vou ter que A é igual a menos 2 e B é igual a 1. Igual a menos 1. Logo, pessoal, eles são LD. Ok? Logo, eles são LD. Então, eu tinha uma lista LI, acrescentei um vetor mais um vetor e ela passou de LI a uma condição LD. O que é que minha proposição lá diz? Então, se isso aconteceu, é porque esse vetor que você escreveu, que você acrescentou, no caso 2, 1, no caso o vetor 2, 1, ele é escrito como combinação linear dos vetores que você já tinha. Vamos mostrar isso? Se ele realmente pode ser escrito como combinação linear dos outros dois. Meu objetivo agora é descobrir A e descobrir B, ver se realmente dá para escrever. Isso aqui vai ficar 2, 1, tá certo? Isso aqui vai ficar igual a A na primeira coordenada, né? E B na segunda coordenada. Tranquilo. Basta que A seja 2, que B seja 1. Eu posso escrever. Então, eu consigo realmente escrever ele como combinação linear dos outros dois. 2, 1 é igual a 2 vezes 1, 0, mais 1 vezes 0, 1. Ok? Eu consigo escrever. É isso que aquela minha proposição anterior fala. Tá certo? Fala. Vamos continuar. Vida que segue. Mais uma proposição aqui embaixo. Uma proposiçãozinha aqui embaixo. Seja 1 até o N. Estava de vermelho, quanto mais vermelho. De 1 até o N, né? Aqui, ó. Vetores LI. LI é um espaço vetorial V. Então, cada vetor que pertence a esse, se escreve de maneira única como combinação linear ao conjunto de geradores, né? Ó, tá certo? Você consegue escrever qualquer vetor como combinação linear, igual como eu fiz agora com esse exemplo aí. Uma definição interessante é o seguinte, ó. Seja V diferente do vetor nulo, né? Do conjunto do vetor nulo. Um espaço vetorial finitamente gerado, uma base V, ainda que já entrou no assunto de base, uma base de V, é uma sequência de vetores LI linearmente independentes de V, B de V, que também gera o vetor V, tá bom? Então, ó, pessoal, exemplo, os vetores B formam uma base do R3. Meu V aqui nesse caso é o R3. Vamos olhar, vamos verificar se realmente forma uma base. Em primeiro lugar, eu tenho que mostrar que eles são LI. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Mostrar que os vetores são LI. Esse daí é bem simples de mostrar que eles são LI. Às vezes, todas as coisas que vocês verem esse vetor já vão dizer que eles são LI. Eles aparecem muito em álgebra. 1, 0, 0, mas como é a primeira vez eu vou mostrar. Mais B vezes 0, 1, 0, mais C vezes 0, 0, 1. Isso aqui é igual ao vetor nulo 0, 0, 0. Ok? Então aqui vai ficar A vezes 1 vai dar A
B e C, tá bom? Porque na segunda coordenada aqui não tem nada, aqui só vai ter elemento na segunda, o B só vai estar na segunda coordenada e o C também só vai estar aqui na terceira. Como eu vou igualar com o vetor nulo, isso aqui significa dizer que A é igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0, ok? Ou seja, mostra que eles são LI. Esse é o primeiro passo, mostrar que eles são LI. Agora, mostrar que qualquer vetor, um vetor genérico do R3, pode ser escrito como combinação linear entre eles. E pode, né? Quem é um vetor genérico do R3? É um terno, né? Ordenado. Vai ser X. Opa. Vai ser X, Y, Z. Isso aqui como combinação linear dos vetores 1, 0, 0, mais B vezes 0, 1, 0, e aqui vai ser C vezes 0, 0, 1, ok? Logo, X, Y, Z vai ser igual a, B e C. Lembrem, o que eu estou atrás é de quem? Das coordenadas, dos valores de A, B e C. Então, A vai ser X, B vai ser Y, B vai ser Y e C vai ser Z. Qualquer termo ordenado que você der, eu consigo escrever ele como combinação linear, porque eu olho os seus elementos. Se você me deu, se você me deu, por exemplo, esse termo, 1, menos 2 e 3, e digo, ó, escreva aí como combinação linear dos vetores, você está dizendo que forma uma base, beleza, eu vou olhar quem é teu x, porque aqui foi a conclusão que eu tive, aí eu digo, tá bom, o x vai ser A, é 1, então vai ficar 1 vezes 1, 0, 0, vou olhar quem é teu y, o teu y aqui foi menos 2, então eu coloco lá, no lugar de y eu coloco menos 2 vezes 0, 1, 0, e olho para o z, o teu z foi quem? 3. Então eu coloco o z sendo 3 vezes 0, 0 e 1. Tá certo? Quando eu terminar essas contas aí, eu vou ter escrito exatamente o vetor 1, menos 2 e menos 3. Então está escrito como combinação linear. Por isso que a gente faz essas contas. Tá bom? Vamos lá. Mostrar agora que eles formam uma base do R2. Lembrando, toda vez que perguntarem para formar uma base, eu preciso mostrar o quê? Que eles são LI e que qualquer vetor genérico, né, desse conjunto aí pode ser escrito como combinação linear. Então vamos lá. Em primeiro lugar, mostrar que é LI. A vezes 1 e 1 mais B vezes 1 e menos 1. Isso daqui é igual ao vetor nulo 0, 0. Então eu vou ter, ó, A vezes 1 vai ficar A mais B. Aqui vai ficar, na segunda coordenada, A menos B. Isso aqui é igual a o vetor 0, 0. Ok? Então eu vou ter que A mais B, isso aqui é igual a 0. E que o outro eu vou ter que A menos B igual a 0. Bom, pessoal, aqui eu concluo que posso somar um com o outro. 2A é igual a 0 e só pode ocorrer se A for igual a 0. Opa! Mas se A é igual a 0, então A menos B, que é igual a 0, eu concluo que A é igual a B e, portanto, igual a 0 também. Então, eu concluí que eles são LI. Bom, se eles são LI, agora eu vou mostrar que qualquer vetor do R2, um vetor genérico aqui do R2, eu posso escrever como combinação linear, tá certo? Eu posso escrever aqui como combinação linear. Então, vamos pegar um vetor genérico, XY, no caso é R2, né? Só tem duas ordenadas. No lugar de A, agora eu vou colocar A, o vetor 1, 1, mais B vezes 1 e menos 1. Então, vamos lá. XY, isso aqui é igual a A mais B. E aqui vai ficar A menos B. Lembre-se, eu estou atrás de achar alguma relação entre A e B, que A e B é o que eu não conheço. O par ordenado que você vai dar, eu conheço os valores, você vai ter que dizer quais são, tá certo? Então vamos lá. Então, minhas incógnitas aí nesse caso é A mais B, é A e B. A mais B igual a X,
E eu vou ter que A menos B igual a Y, tá certo? Vamos lá. E aqui, ó, eu vou cortar agora esse por esse. Eu vou dizer o seguinte, A mais A, 2A igual a X mais Y. E, portanto, A é igual a X mais Y dividido por 2. E quem vai ser o B? Quem vai ser o nosso B? Vou substituir uma das duas. Eu já sei que A menos B é igual a Y. Tá certo? Dessa segunda equação aqui. Então, A menos B é Y. Logo, eu vou fazer o seguinte. A mais B, vou pegar de cima, né, que é positivo. A mais B é igual a X, fica melhor. Então, B é igual a X menos A. Daria certo também com o outro, viu? Só porque eu não queria trabalhar com número negativo e acabou trabalhando de todo jeito aqui. Então, vai ficar B vai ser igual a X menos, né, menos X mais Y sobre 2, ok? Quando eu fizer essas contas aí, eu vou ter que 2x menos x menos y sobre 2, tirando o MMC de todo mundo, né, pessoal? Então, eu vou ter o seguinte, ó, que B vai ser igual a x menos y sobre 2. Pessoal, o que a gente faz aqui, eu costumo dizer que é como se estivesse programando para essa base aí. Você tem dois números que são base. Ah, beleza. Você fez seu programazinho dizendo o seguinte, ó. Qualquer vetor você vai pedir ao usuário, ele vai digitar o usuário. O usuário vai digitar o vetor dele. E você vai dizer qual é a combinação linear daquele vetor. Então ele digita, eu quero saber qual é a combinação linear se eu escrever o vetor 2, 3. Você vai dizer, você vai usar as constantes tal e tal. Tá certo? O programa iria exibir a combinação linear dele. E claro, você tem que dar uma ordem para o seu programa, né? Você tem que dar uma ordem. O que ele está dizendo? Ó, o vetor que ele colocar, você soma as coordenadas e divide por 2 para descobrir A. E para descobrir B, você subtrai e divide por 2. Vamos fazer um teste, né? Nesse nosso programa, né? Tá certo? Nesse nosso programa. Vamos lá. Imagine que eu quero saber, vou botar essa que eu disse mesmo. Vamos botar 2 e 4. Tá bom? 2 e 4. Eu quero saber a combinação linear 2 e 4. O que é que você descobriu? Você descobriu que seu A basta somar 2 mais 4 e dividir por 2. Então, esse aqui vai ser 6 dividido por 2 dá 3, ok? E você descobriu que seu B basta subtrair 2 menos 4 dividido por 2. Então, esse aqui é menos 2 dividido por 2. Isso aqui é igual a menos 1. Então, você descobriu seu A e seu B. Beleza. Mas vamos verificar se funciona o programa, né? Então, vamos lá. Será que quando eu escrever com isso aí, vai voltar para 2 e 4? Sim ou não, né? Então, vai ficar A, 3 vezes 1 e 1, que é os vetores que eu formo é a base, né? Ó, vamos lá olhar. Eita. Apertei errado. Vamos lá, vamos olhar aqui. A nossa base é 1 e 1 e menos 1, ok? Ele pediu lá para mostrar com a base como sendo 1 e 1 e menos 1. Vamos verificar se nosso programazinho funciona, né? E 1 e menos 1, né? Assim? Menos 1, que é o valor de B, vezes 1 e menos 1. Ok? Vamos lá. Quando eu fizer essa conta aqui, tem que dar 2, 4 o resultado, viu? Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Menos. Não tá assim, mais, né? Eu multiplico com menos para dentro. Vai ficar menos 1. Menos com menos dá mais. Mais 1. Quando eu fizer aqui a conta, pessoal, ó. 3 menos 1. 2. 3 mais 1. 4. Voltou para cá. Ok? Então, o seu programa ia exibir essas coordenadas. E se você quisesse, exibia também a combinação linear completa. Beleza? Então, é isso que você está fazendo quando você está achando uma base. As matrizes, né? Em B aqui também são matrizes, formam uma base também de M2. É fácil também mostrar. Fácil mostrar também que, principalmente essa daí, que é uma base canônica, a gente chama de base canônica, tá? Tentando lembrar o nome. Então vai ser A vezes
1, 0, 0, 0, 1, mais B vezes 0, 1, 0, 0, mais C vezes 0, 0, 1, 0, mais D vezes 0, 0, 0 e 1. Ok? Isso aqui igual ao vetor nulo. Isso aqui igual ao vetor nulo. Ok? Então vamos lá. Daqui a gente sabe, ó, na primeira coordenada só vai ter o A, tá certo? Porque aqui é tudo zero, o resto é tudo zero nas primeiras coordenadas. Depois vamos ter só o B, só vamos ter o C e só vamos ter o D, se vocês observarem aí. Então, zero, né? Igual a matriz nula, 0, 0, 0 e 0. Nós concluímos que A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D, que é todo mundo igual a 0. Legal? Logo, eles são L, I. E aí falta mostrar que qualquer matriz genérica, né, pode ser escrito como combinação linear delas. É fácil ver também, né, pessoal? Aqui, ó, eu passei um pouco mais rápido, basta substituir A, B, C e D. No lugar da matriz nula, vocês colocam aqui a matriz genérica, Z e T. Lembre-se que eu estou tentando descobrir esse, então X vai ser sempre a primeira, Y vai ser sempre a segunda coordenada, Z vai ser sempre a terceira e D vai ser aqui a quarta. Tá mostrado, tá bom? Então, se o cara entrar com a matriz 2, menos 5, π e 0, eu já sei quem vai ser minhas coordenadas. Vai ser a mesma sequência que ele digitou. Bom? Agora, com polinômios, verificar se os elementos, né, de B2, de B, né, formam aí uma base, né? Se esses elementos aí formam uma base, tá certo? De P2. Vamos lá. Vamos mostrar aqui se esses elementos aí formam uma base ou não. Em primeiro lugar, mostrar se eles são LI. Primeiro passo vai partir daí. Então vai ser 1 A vezes 1 mais X mais B vezes 1 menos X mais, depois eu vou dar uma dica no final, certo, pessoal? C vezes 1 menos X ao quadrado. Isso aqui é igual ao polinômio nulo, né? Tá certo? Polinômio nulo. Ok? Que é 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Polinômio de grau 2, né? Mais 0. Então, isso aqui vai ser quem? Vou fazer aqui devagar só para mostrar a vocês a fim de aprendizado. Então, constante vai ter A mais B mais C. A mais B mais C. Aí o que eu tenho? Com X eu vou ter A vezes X. Então vai dar A. B menos X menos B. Multiplicando X. E X ao quadrado eu só vou ter esse. Menos CX ao quadrado. Igual o polinômio nulo, tá certo, pessoal? 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Bom, eu concluo aqui o seguinte, ó. Tem que ser, polinômios tem que serem iguais, menos c igual a 0, implica dizer que c é igual a 0. Vou ter que a menos b é igual a 0, então, logo, eu posso dizer que a é igual a b. Eu tenho que a mais b mais c é igual a 0, então se b e c é 0, então, aqui é 0, né, pessoal? Botei um b, deixa eu apagar aqui. A igual a 0. Ah, não, eu vou ter que A menos B igual a 0, A igual a B mesmo. Eu estou ficando doido. A igual a B. Bom, pessoal, se C, né, aqui é 0, ou seja, nós descobrimos que C aqui é 0, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que resolver o seguinte. Eu posso, na verdade, em vez de fazer A igual a B, se C é 0, eu posso concluir o seguinte. Daqui, que A mais B é 0. Logo, o que é que eu estou atrás? Logo, eu estou atrás de a solução desse sistema, que A menos B é 0 e que A mais B também é 0. Quando eu fizer isso, cortar, 2A é igual a 0, portanto, A é igual a 0. Então, se A é igual a 0 e nós sabemos que A é igual a B, logo podemos concluir que B também é 0. Então, eu tenho que B é 0, A é 0 e C é 0. Pessoal, esse sistema vocês podem resolver da melhor maneira possível, tá bom? Estou resolvendo desse jeito, mas vocês podem resolver da melhor maneira possível. Importante é achar
a solução aí, se é todo mundo zero ou não. Logo, eles são LI. Qual a dica que eu ia dar a vocês? Eu fiz isso aqui, pessoal, apenas para mostrar como é que se trabalha com polinômio, quando você quer saber combinação linear, quando você quer saber coisas do tipo. Mas só em você observar aqui, ó, que os graus são diferentes, né? Mas aqui eu teria do mesmo grau, né? 1 mais x, aqui é 1 menos x, né? E 1 menos x ao quadrado, tá certo? Mas se aqui fosse, por exemplo, graus diferentes, aqui não foram todos os graus diferentes, de grau 1, de grau 2, de grau 3, então você já sabe que é LI, tá bom? Graus diferentes, já sabe que é LI, beleza? Nesse caso aqui a gente não era, foi interessante que a gente fizesse aqui. Então eu já sei que são LI. Agora eu vou mostrar, porque para ser base não basta ser LI. Eu vou ter que pegar um caso geral, um polinômio geral, segundo grau, e descobrir as suas coordenadas, né? Ou seja, a partir de um caso geral. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou considerar meu polinômio de segundo grau, x do tipo ax ao quadrado, mais bx mais c, tá bom? Então eu vou escrever ele, ax ao quadrado mais bx mais c em função das minhas coordenadas, né? Ou seja, das minhas coordenadas aqui. Vamos ver aqui, que no caso vai ser 1 mais x, 1 menos x e 1 menos x ao quadrado, né? 1 mais x, 1 menos x e 1 menos x ao quadrado. Eu vou chamar assim, ó, de alfa vezes 1 mais x, as coordenadas, viu? Mais 1 beta, né? Mais 1 beta vezes 1 menos x e um gama, ou um φ aqui, a letra, um gama aqui, vezes 1 menos x ao quadrado, ok? 1 menos x ao quadrado. Fazendo aqui as nossas contas, nós vamos descobrir o seguinte, ó, que ax ao quadrado mais bx mais c. Lembre-se, o que eu quero descobrir é quem? É alfa, beta e gama, viu? Então a gente já viu que isso aqui vai ficar alfa mais beta mais... Acho que eu vou chamar de φ em vez de vou chamar de φ em vez desse gama. Acho que eu faço ele com mais rapidez. Tá bom? Aqui é só para não confundir. Então, φ, alfa mais beta mais φ, seus termos independentes. Que tem x vai ser alfa menos beta. Multiplica x. E o que multiplica gama vai ficar só menos gama, né? Menos φ. Na verdade, mudei para φ. Menos φ x ao quadrado. Bom, quais são as relações aí que eu vou ter? Meu alfa, meu φ vai ser igual a menos a. Menos o primeiro do termo que ele multiplicar lá de x ao quadrado. Aí eu vou ter aqui alfa menos beta. Isso aqui vai ser igual a b. Ok? E eu tenho aqui embaixo que alfa... Eu tenho aqui embaixo que alfa mais beta mais φ, isso aqui é igual a c. Só que eu sei quem é φ já, né? Ó, se eu já consigo escrever, então eu posso fazer como alfa menos beta, isso aqui igual a b, e embaixo vou botar alfa mais beta igual a... no lugar de φ eu coloco a, né? Deixa eu botar assim. Beta é igual, vou botar nesse igual, não sei porquê, quero botar o valor dele, menos a igual a c. Então eu vou ter o seguinte, ó, daqui eu vou ter aqui alfa menos beta igual a b, e aqui eu vou ter que alfa mais beta é igual a mais c. Então eu posso cortar esse por esse, somando aqui agora as duas. Vou ter que 2 alfa vai ser igual a A mais B mais C. E a ordem que eu vou dar ao meu programa, né? A mais B mais C é pegar os coeficientes todos e dividir por 2. Então, descobri alfa. Descobri φ, falta descobrir beta. Ok? Falta descobrir beta. Mas eu sei que alfa... Opa, vamos botar beta, né? Na verdade, eu quero descobrir beta. Então, eu sei que beta
é igual a... Deixa eu botar B, beta... Vai ficar como? Que eu tenho aqui, ó, alfa menos beta igual a B. Vou isolar B, vai ficar menos beta igual a B menos alfa. Tá certo? Multiplicando por menos 1, então beta é igual a alfa menos B. Ok? Alfa menos B. E aí basta substituir agora quem é alfa. Quem é alfa? Alfa é A mais B mais C, tudo isso aqui dividido por 2 menos B. Isso implica dizer que beta é igual, né? Beta aqui vai ser igual. Vamos lá. Opa. Que beta aqui vai ser igual a mais B mais C menos 2B. Isso aqui dividido por 2. O que implica dizer que beta é igual a menos B mais C dividido por 2. Ok? Tá aqui, ó, o valor de beta. Tá aqui o valor de alfa. Ok? E tá lá o valor de gama. É a mesma ideia do que eu fiz passado. É como se eu estivesse dando uma ordem ao seu programa. Você conhece os valores do polinômio, para escrever a combinação linear, basta agora usar os coeficientes dele para escrever como combinação linear. Beleza? Você mostra assim que é uma base. Todo espaço vetorial, né? Nós temos agora o seguinte, ó, todo espaço vetorial V, diferente do infinitamente gerado, admite uma base. Então você já sabe, se é um espaço vetorial, se é finitamente gerado, então em outras palavras, ele admite uma base. Tem sempre uma base lá. Então dá para se encontrar sempre uma base. Em outras palavras, há uma sequência de vetores LI de V formada por geradores. Vamos falar agora um pouco sobre dimensão. Em um espaço vetorial V, diferente de zero, finitamente gerado, toda base possui o mesmo número de elementos. Então, ó, primeira coisa, vocês têm que botar na cabeça. Um espaço vetorial, ela não tem somente uma base, ela tem infinitas bases. Vocês viram aqui que eu já mostrei que para o R2, por exemplo, os vetores 1, 0 e 0, 1 formam uma base. Mas os vetores também 1, 1 e 1 e menos 1 também formam uma base. Então são bases distintas para o R2, ok? Mas eles possuem sempre o mesmo número de elementos, 1, 2, 1, 2. Tá bom? Então, nós temos em um espaço vetorial, nós temos várias bases. É só basta pegar a quantidade de vetores LI. Só que elas sempre têm a mesma quantidade. Tá bom? Vamos lá. Outra definição. Seja V um espaço finitamente gerado. Tá certo? Finitamente gerado. Se V for igual ao vetor nulo, definimos a dimensão de V como sendo zero. Certo? Ou seja, se V for igual ao vetor nulo, a gente já diz, a dimensão é zero, tá bom? Isso é uma definição. Se ele for diferente de zero, definimos a dimensão de V como sendo o número de elementos de uma base qualquer de V. Usaremos o símbolo dim para designar a dimensão de V. A gente acabou de ver, se é no R2, a base é formada por 2 elementos. Beleza? Se é no R3, 3 elementos. Se é no R4, 4 elementos. Ó, se o espaço vetorial não é finitamente gerado, nós dizemos que V possui uma dimensão infinita. Vamos lá, proposição. Em um espaço vetorial de dimensão m, qualquer sequência de vetores com mais de m elementos é linearmente independente. Que é interessante, ó. Você lembra lá de um caso que eu fiz lá no início da aula, sei lá, em algum momento da aula eu disse, ó, aqui esses vetores eles são LI e eles são LI. A gente nem falava sobre base ainda. Aí eu acrescentei mais um vetor. E aí eu fui investigar, fiz até a conta aqui com vocês, o que é que ele era. E nós descobrimos que eles eram LD. Ou seja, tinha uma lista de vetores LI, acrescentei um vetor e ele se tornou LD. Aí eu disse, ó, ele pode ser escrito como combinação linear dos outros dois. Mas, o que aí está dizendo é o seguinte, ó, eu já dava para mim saber que era LD sem precisar fazer aquela investigação. Por quê? Porque eu sei que os vetores 1, 0... e 0, 1, eles formam uma base de R2. Ele forma uma base de R2. E R2, a base de R2 é 2 elementos, né? Tem 2 elementos.
Portanto, qualquer outro vetor que eu acrescentei esse, mas qualquer outro seria LD. Qualquer outro vetor que se acrescenta dentro de uma base, ele vai sempre ser LD. Tá bom? Todo subespaço vetorial de um espaço vetorial de dimensão finita também tem dimensão finita. Então, se é subespaço vetorial, ela tem dimensão finita, que é o que a gente vai mais se preocupar aqui nesse curso, também vai ter dimensão finita. Se vê um espaço vetorial n-dimensional, né, e eu tenho uma lista de vetores n vetores, né, de n linearmente independente, então estes vetores formam uma base de V. Então é o seguinte, pessoal, se eu sei que o meu R3, eu estou no R3, então eu preciso de 3, vamos lá falar mais em detalhes sobre isso, eu já estou antecipando, no R3 eu preciso de 3 vetores para formar uma base. Se eu pegar 3 vetores e eles forem ali, tchau, já é uma base. Eu não preciso mais mostrar, escrever um em função do outro, como eu estava fazendo. Se eu estou no R3, então eu preciso de 3 vetores. Se eu pego 3 vetores são ali, forma uma base. Basta mostrar que eles são ali. Tá? 3 vetores, mostra que eles são ali, então tchau, é uma base. Beleza? Vamos lá, onde eu estava dizendo a vocês, ó. Quem diz a dimensão, pessoal, a dimensão do Rn, você pode olhar pelo n. Então, se você está no R2, eu preciso de 2 vetores. R3, 3 vetores. R4, 4 vetores. R5, 5 vetores. E aí por diante. Tá certo? A dimensão dela vai ser aqui, a dimensão é 2, dimensão 3, dimensão 4, dimensão 5. Nos polinômios, então se eu tenho um polinômio de grau n, a dimensão dele é n mais 1. Então, se eu estou aqui com polinômios de grau 2, polinômio de grau 2, a dimensão dele é 3. Polinômios de grau 3, a dimensão é 4. Beleza? Vamos lá. Ele agora pede para encontrar uma base do R3 contendo esses vetores aqui, ó. Beleza? 1, 1, menos 1, 0, 1 e 1. Bom, pessoal, esses dois vetores aí, já vou colocar que eles são LI, tá certo? Esses dois vetores aqui, eles são LI, tranquilo? Então, eu preciso encontrar só mais um vetor, né? Já que eu estou no R3, né? Um vetor R3, que seja LI com esses outros dois, e aí eu mostro que eles são, que eles formam uma base, tá bom? Então, eu tenho aqui os vetores 1, 1 e menos 1, ok? 1, 1 e menos 1. Tem o vetor, vou chamar aqui de mais, né? Vou botar aqui já um A, vezes, vou botar aqui um B, vezes, um vetor aqui, ó, 0, 1 e 1, beleza? Bom, pessoal, e eu preciso encontrar um terceiro vetor, C. Bom, eu podia ficar aqui pensando, mil abobrinhas, e quando eu igualar ele aqui, ó, ao vetor nulo, né? Montar um sistema de equação para poder encontrar essa solução e encontrar esse vetor, ou seja, vai dar uma viagem muito grande. Vocês podem pensar naquela definição que eu acabei de dizer a vocês. Na verdade, eu mostrei o GeoGebra, usei o GeoGebra para isso, né? Ó. Esses vetores, cada um está apontando para um lado, para algum canto, tá certo? Estão apontando para um canto. E nenhum deles, eu tenho certeza absoluta, aponta para os eixos coordenados. Então, eu posso usar um dos vetores que eu posso usar é esse, ó, 0, 0, 1, ok? 0, 0, 1. Esse vetor aqui, porque ele vai ser exatamente pelo eixo Z. Ele vai estar ali no eixo Z. Então, eu já sei que eles vão ser LI. Vou fazer as contas só para mostrar a vocês, mas já vou antecipando que vai ser LI. Eu poderia botar também 1, 0, 0, porque eu já saberia que ele estava ali sobre o eixo Y, nenhum dos outros dois ali, nenhum dos outros dois está no eixo Y, tá certo? Tá bom? Vamos lá, vamos mostrar aqui que realmente eu estou correto ou não, né? Vamos lá. Fazendo aqui as nossas contas, vamos ficar com o seguinte, ó. Primeira coordenada A, vai ficar só o A, né, pessoal? Aqui eu já estou mais rápido, vocês já estão bons nisso. Depois vai ficar A mais B. E por último, nós vamos ficar com menos A mais B mais C, isso aqui igual ao vetor nulo. Tem que mostrar que A, B e C é igual a zero, né, pessoal? Bom, o A eu já consigo mostrar que é igual a zero, beleza? Também eu sei que A mais B é igual a zero, isso implica dizer
que como A é zero, né? Como meu A é zero, então B é igual a zero. E eu tenho também que menos A mais B mais C, isso aqui é igual a zero. Opa, mas A é zero, B é zero, então C só nos resta ser zero. Ou seja, eles são LI. Como eu estou no R3, então a minha base vai ser os vetores que ele já tinha me dado, 1, 1 e menos 1. O vetor 0, 1 e 1. E o vetor que eu acabei de colocar lá, 0, 0 e 1. E a proposição anterior já me garante. Se eu estou no R3, eu preciso de 3 vetores LI. Mostrei que eles são LI e então eles formam uma base. Tá certo? Forma uma base para o R3. Beleza? Vamos lá. Você já vê agora um espaço vetorial de dimensão finita. Se U e W são subespaços vetoriais, então de V, então a dimensão da interseção entre esses espaços, tá certo? A dimensão da interseção entre esses espaços mais a dimensão da soma é igual à dimensão de U mais a dimensão de W. Isso quando eles forem subespaços vetoriais. Então você pode, se você tem lá o subespaço, né, de U inter W, você viu lá a quantidade de vetores, a gente já fez isso aqui, não foi? Da soma também, você vai ver que o resultado disso aqui é o mesmo que somar a dimensão de U, que você já tinha, com a dimensão de W. Corolário, se seja U um subespaço vetorial de um espaço vetorial de dimensão finita, se a dimensão de U for igual à dimensão de V, né, então é porque U é igual a V. Se as dimensões são iguais, né, então é porque eles são iguais. Vamos lá. Mais um exemplo aí, né? Seja U igual a P de x pertencente a P de 3, né? Ou seja, aqui é os polinômios de terceiro grau, tal que P de 0 é igual a P de 1, que é igual a P de 0, então, né, nós vamos ter I, V, né, agora um outro polinômio, P de x também, lá se tratando também do polinômio de terceiro grau, né, dos polinômios aí de terceiro grau, ele pede para encontrar uma base para U, para V e para interseção dos dois, né, pessoal? Então, nós vamos encontrar uma dimensão de cada, né? Tá certo? Uma base para cada um desses aí, ó. Para U, V e para interseção. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, nesse caso aí da gente, primeira coisa que eu vou fazer é eu tratar primeiro do conjunto U. Então, nosso conjunto U é ver as condições, né? O que eu estou querendo? Eu estou querendo um polinômio de grau 3. Então, ele na forma geral é A x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Ok? Então, ele é um polinômio desse tipo aqui, né? Ó, eu tenho aqui polinômio de grau 3. Nosso polinômio aqui de grau 3, ele vai ser, quando eu colocar x igual a 0, eu vou ficar a vezes 0 mais b vezes 0 ao quadrado, né? 0 ao cubo, mais c vezes 0 mais d. Isso aqui ele está dizendo que é igual a 0. Portanto, eu já sei que meu d é igual a 0. Beleza? Então, meu polinômio de U já tem uma cara um pouco diferente depois dessa primeira condição, né? Depois dessa minha primeira condição, eu já sei que ele é do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx, ou seja, não é qualquer polinômio de terceiro grau, é um polinômio que tem pelo menos essa característica. Só que ele tem outra característica, ele quer que P de 1 seja igual a 0. Então, vamos substituir. P de 1 igual a 0. Então, P de 1 aqui igual a 0, eu vou ter que A mais B mais C, isso aqui é igual a 0. Beleza? Então, quer dizer que a relação entre meus coeficientes, eu posso dizer, na verdade, aqui que, por exemplo, A vai ser igual a menos B menos C. Então, já não é qualquer polinômio, tem que ser um polinômio que tenha essa característica aqui, ó. No lugar de B, eu vou colocar de x, né? De A, eu vou colocar menos B menos C, x ao cubo, mais B vezes x ao quadrado, mais cx. Então, eu quero um polinômio com essa característica aí. Bom, agora eu posso
brincar um pouquinho de algebrismo aqui, né? Você quer me dar, ó, menos bx ao cubo, menos bx ao cubo, menos cx ao cubo, mais bx ao quadrado, mais cx. Portanto, eu ainda posso brincar um pouco mais aqui, colocar b aqui em evidência. Eu vou ter o seguinte, b vai ficar x ao cubo, opa, vamos fazer assim, colocando b positivo, né, em evidência vai ficar x ao quadrado menos x ao cubo. No lugar do c, eu posso colocar c aqui em evidência, vai ficar o seguinte, ó, c em evidência vai ficar x menos x ao cubo. Pessoal, isso nos mostra justamente quem é a nossa base. Então, a nossa base são os polinômios x ao quadrado menos x ao cubo, ok? X ao quadrado aqui menos x ao cubo e x menos x ao... menos x ao cubo, não é assim? X aqui menos x ao cubo. Então, esses dois vetores aí, eles vão formar a base, né? Eles vão formar aí a base para o nosso polinômio aí de terceiro grau, tá certo? Vamos mostrar que eles são LI, tá certo? Vamos mostrar aqui que eles são LI e aí ele tem tudo aqui para formar a base. Então, esse A vezes x ao quadrado menos x ao cubo, mais B vezes x menos x ao cubo. Isso aqui é igual a um polinômio nulo, né? X ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Se eles forem LI, né? Se eles forem aí LI, eles formam uma base. Tá certo? Eles vão formar aqui uma base. Então, vamos lá. Aqui vai ficar a vezes x ao quadrado, ax ao quadrado, menos ax ao cubo, mais bx menos bx ao cubo. Isso aqui é igual ao polinômio 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Então, isso aqui eu vou ter aqui. Isso aqui então ao cubo vai ser x ao cubo vezes menos a menos b mais ax ao quadrado mais bx, isso aqui igual ao polinômio nulo, 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 0, ok? Portanto, eu vou ter aqui o seguinte, ó, que A vai ser igual a 0, B vai ser igual a 0 também, tá certo? Nesse caso aqui, A igual a 0 e B igual a 0, logo eles são LI. Beleza? Logo eles são aí LI. Então eles formam uma base para esse, formam aí a base, como eu tinha dito a vocês, né? Mostrei aqui que eles são LI só para desencargo de consciência, tá bom? Mas eles são LI, então eles formam uma base para esse subespaço vetorial. Então achamos uma base para U, não foi? Achamos aqui uma base para U. Precisa agora achar uma base para V, né? V, a característica de V, qual é a característica de V? É que P menos 1 seja igual a 0. Então vamos achar essa base. P de menos 1 seja igual a 0. Tratando do mesmo jeito, pessoal. Bom, então agora trabalhar com V. Nosso V vai ser igual à característica P, em primeiro lugar, de terceiro grau. A gente começa considerando todos os casos possíveis, né? X ao quadrado mais cx mais d, beleza? E aí aqui eu vou colocar a característica dele, que é P menos 1. Então vai ficar menos A mais B menos C mais D, isso aqui igual a 0. É a única característica que ele tem, é essa daí, né? Ó, vou mostrar aqui a vocês. É P de menos 1 ser igual a 0. É a única característica. Então, vamos lá. Então, a única relação que eu vou ter aí entre os meus comandados é o seguinte, que A, eu vou isolar o A, meu A vai ser igual a B menos C menos mais
D. Tá certo? Então serão polinômios de grau 3, polinômios que vão ficar do seguinte formato. B vai ser B menos C, né? Mais D, multiplicando x ao cubo, mais bx ao quadrado, mais cx mais D. Se a gente reorganizar aí, tá certo? Se a gente reorganizar, então vai dizer, ó, com x ao cubo, B vai ter dois formatos, né? Com B vai ser x ao cubo e também multiplica o x ao quadrado, né? Mais x ao quadrado. Com C, eu vou ter vai ter x menos x ao cubo, né? X menos x ao cubo. E com D, nós vamos ter x ao cubo mais 1, ok? Multiplicando aqui o D. Logo, esses vetores aí vão formar a minha base para esse subespaço vetorial. X ao cubo mais x ao quadrado, x menos x ao quadrado, x menos x ao cubo, né? X menos x ao cubo, e aqui x ao cubo mais 1, ok? Aí você vai lá e vai mostrar, professor, eu quero mostrar se é ou não uma combinação linear. E aí você já pode pegar aqui o resultado aqui, né? E só igualar aqui a zero agora, né? Ó, vocês podem colocar aí e igualar aqui a zero. Bom, eu vou pegar até... Vocês podem olhar para cá, pessoal. Para cá e vocês vão ver que vai dar igual a zero. Porque vai ficar igualando D vai ser zero, C igual a zero, B vai ser igual a zero, né? E aí, claro, se D é igual a zero, C é igual a zero, B é igual a zero, A vai ser zero, né? Tá certo? Então, eles são LI, formam uma base. Então, fizemos uma base para U e fizemos uma base para V. Falta fazer uma base agora para interseção. U inter V, ok? Falta a gente fazer essa base aí para essa interseção. E vamos trabalhar nela aqui agora. Lembrando que para a interseção tem que respeitar todas as condições, tanto de U como de V. Então, o nosso termo independente lá vai ser igual a zero, né? Ou seja, nosso D vai ser igual a zero, colocando na mesma ordem. Vou ter também que, vamos lá, vamos colocar as condições aqui de U. Quais as condições de U? Que A seja igual a menos B menos C, né? A menos B menos C, ou seja, A mais B mais C. Ou seja, A mais B mais C, isso aqui seja igual a zero. São as condições de U. As condições de V só são uma, né? Ó. Menos A mais B menos C mais D. Então, menos A mais B menos C mais D igual a zero. Bom, se é para respeitar as duas, eu já sei que D é zero. D é igual a zero. E aí eu vou ficar com esse sistema aqui, ó. A mais B mais C, isso aqui igual a zero. E vou ficar com menos A mais B menos C, isso aqui igual a zero. Ok? Não é isso? Uma é mais B, x ao quadrado, x ao cubo e tal. Daqui eu vou concluir o seguinte, eu vou poder cortar esse por esse. Eu vou ter que 2B é igual a zero, isso implica dizer que B é igual a zero. Então, nós descobrimos aqui que B seria igual a zero. E eu vou ficar com A mais C igual a zero e menos A menos C igual a zero. Daqui eu vou implicar, na verdade, que A é igual a C. Foi isso aqui que a gente chegou, né? Ou seja, que A aí vai ser igual a C. Beleza? A vai ser igual a C. Então, vamos lá. A ser igual não, oposto, né? A não vai ser igual, vai ser igual a menos C, na verdade, né? A vai ser igual a menos C. Errando aqui pelo sinal, né? Aqui vai ser igual a menos C. A igual a menos C. Não é isso? A vai ser igual a menos C. Então, qual é a característica?
desse polinômio, não é todos os polinômios, P de x ao cubo vai ser A, você pode colocar AX ao cubo, B é zero, não tem termo x ao quadrado, C é igual ao oposto, né, de A, então vai ser menos x ao quadrado, menos A vezes x ao quadrado, C e D é zero, também não vai ter. Logo, eu posso colocar o A em evidência e ficar um x ao cubo menos x ao quadrado. E aí, essa daí vai ser a base para a minha interseção, né, pessoal? O inter V. Ok? A base vai ser x ao cubo menos x ao quadrado. Ok? Vai ter esse único vetor, a dimensão logo dele vai ser 1, ok? A dimensão aí nesse caso aí, x ao cubo menos x ao quadrado vai ter dimensão 1. Massa? Vamos lá. Continuar trabalhando. Vamos falar agora aqui, pessoal, sobre coordenadas, tá certo? Então, vamos lá. Você já vê um espaço vetorial finitamente gerado e beta, uma base de V, formada pelos vetores de 1 até o N. Como beta é uma base de V, todo elemento de U pertence a V. E se escreve como alfa vezes o 1 mais até alfa N, né? Combinação linear, com os coeficientes alfa 1 até alfa N, qual que a gente já tinha falado, né? Pela proposição, os coeficientes, né? Pela proposição anterior, né? Os coeficientes alfa 1 até alfa n são unicamente determinados pelo vetor U. Estes coeficientes são denominados coordenadas de U com relação à base beta. Representaremos a base como isso aí, ó. Bom, pessoal, essa parte aí ela é bem simples, né? Ó, mostrar agora aqui que esses vetores, né? Esses vetores formam a base de R3 e encontrar as coordenadas de 1, 2, 0, ou seja, a gente sabe que se forma uma base, qualquer outro vetor é escrito como combinação linear deles, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar o que é essas coordenadas na prática aqui. Em primeiro lugar, vamos mostrar que os vetores são LI 1, 1, mais B vezes 0, 1 e 1, mais C vezes... Tem a impressão que eu já fiz esse, mas eu vou fazer de novo. 0, 0, 1. Acho que eu já fiz aqui na aula já esse daqui, mas vamos fazer de novo. Não custa, né? Então eu vou ter o seguinte, aqui na primeira coordenada vai ser A, na segunda vai ser A mais B mais C, então A mais B. E aqui vai ficar A mais B mais C. Terceira, A mais B mais C. Isso aqui igual a 0, 0, 0. Tenho certeza que fiz. Mas já lá, A é igual a 0, A mais B igual a 0, implica dizer que B é igual a 0. E eu tenho que A mais B mais C, isso aqui é igual a 0, o que implica dizer que C é igual a 0. Então, eles são LI e aí formam uma base. Por quê? Porque eu estou no R3 e eu tenho 3 vetores. Formam uma base. Bom, falamos ainda de coordenada, professor. Falou de coisas que a gente já sabe. Bom, agora eu vou escrever o vetor 1, 2 e 0 como combinação linear da minha base. Então, vai ficar A vezes 1, 1 e 1, mais B vezes 0, 1 e 1, ok? E C vezes 0, 0 e 1. Massa? Portanto, eu vou ter que 1, 2, 0. Isso aqui é igual a A. Aí vai ficar na segunda coordenada A mais B. E na terceira, A mais B mais C. Tem um C aqui, né, pessoal? Multiplicando. Mais C. Portanto, eu vou ter aqui que A é igual a 1. A mais B é igual a 2. Isso implica dizer que A é igual a... Porque B é 1, né? Então vai ficar 2 menos 1. Então implica dizer... Ah, não, né, pessoal? A eu já descobri lá em cima. Eu quero descobrir B. Então vou fazer o seguinte. No lugar do A eu já vou substituir. Eu vou fazer assim. 1 mais B igual a 2. Isso implica dizer que B
é igual a 2 menos 1, que implica dizer que B é igual a 1. Ok? Então, descobri B, vou descobrir agora C. Eu sei que A mais B mais C, isso aqui é igual a 0. Como A é 1, B também é 1, mais C igual a 0, isso implica dizer que C é igual a menos 2. Bom, e isso daí, pessoal, esses coeficientes aqui é justamente as minhas coordenadas. Minhas coordenadas vão ser 1, 1 e menos 2. Ok? Então, coordenadas nada mais, nada menos do que os coeficientes. Até agora a gente não tinha dado nome a ele, acabamos de batizá-los. Tá bom? É isso aí.